Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para a turma do 6º período do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Formação de Professores Presidente Kennedy. Eu sou a professora Evani Pinheiro, professora de Artes do componente curricular Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Artes 2. Também sou conhecida como Eva Potiguar, como escritora e contadora de história no Rio Grande do Norte. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas básicas do que seria uma leitura dramática e é importante destacar qual a sua importância na educação básica. A leitura dramática é um componente curricular do ensino de artes cênicas, teatro. Para se posicionar num palco, o artista, o ator ou atriz, ele precisa utilizar a voz para interpretar diversos personagens. Antes dele ir para o palco, ele faz uma leitura que se chama leitura dramática. Nós não iremos fazer uma leitura voltada para o sujeito que vai para o palco, para o ator ou atriz. O nosso foco vai ser alguns poemas do livro Livros de Palavras, do nosso querido João Andrade. Então, a partir de alguns poemas do livro de palavras de João Andrade, que nós selecionamos para essa etapa de aulas remotas, nós iremos pensar que forma poderíamos organizar uma leitura, produzir uma leitura e que trouxesse as emoções do autor, que trouxesse as emoções para o diálogo com o outro. Primeiro, a gente tem que exercitar esse diálogo conosco mesmo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o poema Este Estranho, da página 49. Eu vou ler como é comum as pessoas lerem quando pegam um livro. Então, mais ou menos, as pessoas quando pegam um livro, abrem e lê assim. Este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo com o qual me projeto. Este desespero que trago em meus versos é o abstrato com o qual me concreto. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima com a qual me poeto. Bem, eu fiz uma leitura que nós, professores de artes, ou poetas e poetisas que têm o hábito de declamar, o hábito de investir na expressão, diríamos que foi uma leitura mecânica. A gente obedeceu a pontuação, né? Mas na poesia, no caso, o poema que traz a poesia, nós precisamos manifestar isso na nossa oralidade. E aí entra em cena a leitura dramática. Para a leitura dramática, eu tenho que pensar o que o texto está falando para mim. Primeiro, o título dele, Este Estranho. O poema, se vocês olharem bem, ele tem poucos versos, né? Então, ele tem aqui 8 versos, certo? Só que, além desses 8 versos, ele traz que emoção ele pode tocar em mim. Ele fala este estranho. Quem é esse estranho? Esse estranho pode ser eu. Então, digamos que eu encare que o estranho sou eu. E eu vou agora ler como se eu estivesse refletindo para mim mesma. Mas para isso, eu tenho que pensar numa sensação. Então, eu vou pensar numa sensação de reflexão bastante séria e comprometida. Séria e comprometida. Como seria eu trazer isso para a minha voz, para impostar a voz? Eu tenho que pensar também nas pausas, eu tenho que pensar também que uma palavra, por exemplo, a palavra estranho. A palavra estranho, ela pode trazer uma elocução mais intensa ou mais suave, mais leve. Vai depender de como eu vou reproduzir a palavra, como é que eu vou expressar a palavra. Então, por exemplo,
Quando eu digo este estranho, este estranho, olha, eu já dei uma pausa. Quando eu digo este estranho que trago comigo, eu fiz pausas, mas a cada palavra eu pensei de dar mais poder reflexivo a esse estranho. Este estranho que trago comigo. Este estranho que trago comigo. E sempre procurando botar o livro na altura dos olhos, não ficar assim com a cabeça enterrada no livro, certo? Igual um avestruz. Vamos manter na altura do livro como se fosse um coral, que você fosse fazer uma leitura no coral. Então, este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Quer ver? Eu vou repetir agora com mais ênfase. Este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Este infinito, eu quis colocar infinito com uma palavra mais comprida, mais dolorosa também, ou mais intensa. Este infinito que trago nos olhos, este infinito que trago nos olhos é o abismo com o qual me projeto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo pelo qual me projeto. Este desespero, eu posso colocar a palavra desespero com mais rapidez e mais tensão. Este desespero que trago em meus versos, este desespero que trago em meus versos é o abstrato com o qual me concreto. Este desespero que trago nos versos é o abstrato pelo qual me concreto. Sempre essa questão também da altura da voz, se você vai estar numa altura mais, um volume mais alto, um volume mais baixo, isso vai fazer a diferença. Quer ver, ó? Presta bem atenção na altura. Este desespero que trago em meus versos é o abstrato pelo qual me concreto. Então, presta atenção à diferença entre a pausa e a altura da voz, para quando eu produzo essas diferenças e inflexões da voz, eu vou também provocar diferentes também projeções das minhas emoções que estão implicadas na minha interpretação, a interpretação que eu quero produzir. Agora vamos para os dois últimos versos. Esta ingratidão que trago nas rimas. Eu posso falar como se eu estivesse explicando. Essa ingratidão que trago nas rimas. Essa ingratidão que trago nas rimas. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima a qual me poeto. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima com a qual me poeto. Então, presta bem atenção na altura da voz
na pausa entre as palavras ou em sílabas poéticas, quando eu digo assim, a palavra desespero, 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 que trago. Olha o sentimento aí, trago. Este desespero que trago. Aí vai depender de você, se você quer fazer uma coisa mais forte ou mais suave. Esse desespero que trago em meus versos é o abstrato para o qual me concreto. Eu posso dar leveza, como eu dar uma pulsão mais forte. Então aqui, eu vou agora declamar, né? Agora, fazendo a leitura, eu vou declamar, mas fazendo a leitura. Porque aqui a nossa aula é uma leitura dramática. E o que isso pode contribuir na leitura na sala de aula? O que isso pode contribuir também para despertar o desejo pela expressão, pela essa sensação de estar adentrando na poesia como um sujeito protagonista dentro de um contexto cênico, poético, né? Vamos pensar na importância disso para nossos alunos, vamos pensar. Então vamos lá, eu vou agora ler o texto todo, vou ler primeiro numa versão que eu vou escolher mais suave. No suave de uma delicadeza, né? Uma leveza na minha leitura dramática. Então vamos lá. Este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo com o qual me projeto. Este desespero que trago em meus versos é o abstrato com o qual me concreto. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima a qual me poeto. Agora eu vou ler numa versão mais intensa, mais eloquente, mais enfática, uma dramaticidade mais efervescente. Então, seria na minha interpretação, né, na minha sensibilidade, seria assim. Este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo com o qual me projeto. Eu vou repetir. Este estranho que trago comigo é o abrigo para a falta de teto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo com o qual me projeto. Este desespero que trago em meus versos é o abstrato com o qual me concreto. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima com a qual me poeto. Vocês perceberam que no mesmo poema parecia até que eram outros textos? Porque a voz, quando ela fica muito grave, quando eu digo assim, este, agora, trago, a minha voz está com muita, tá sendo muito grave e eu estou colocando um peso além da conta. Mas quando eu coloco leveza, estes versos que trago em meus olhos
Então, presta bem atenção. É bom que vocês gravem, vocês fazendo o exercício, até chegar aquele exercício que vocês concordam que foi o que você queria produzir. Pense numa sensação que você quer trazer, que você quer interpretar. Se é uma forma muito dolorosa, vocês põem mais peso, mais dor. Este estranho que trago comigo, este estranho que trago comigo. Mas se eu quero algo que não seja tão doloroso, mas que seja reflexivo, mais tranquilo, mais sereno, este estranho que trago comigo, este estranho que trago comigo. Agora também eu posso querer brincar de uma maneira mais sarcástica. Eu posso fazer ironia. Esse estranho que trago comigo é o abrigo na falta de teto. Este infinito que trago nos olhos é o abismo pelo qual me projeto. Este desespero que trago em meus versos é o abstrato pelo qual me projeto. É o abstrato com o qual me concreto. Esta ingratidão que trago nas rimas é a matéria-prima com a qual me poeto. Bem, eu apenas fiz o exercício do poema 49, Este Estranho, da obra Livro de Palavras, de João Andrade, nosso querido escritor e professor aqui no Rio Grande do Norte, e que vocês vão pensar naquele poema que vocês vão escolher, que sensação vocês vão querer trazer para o nosso sarau, em que cada um vai declamar aquele poema. Eu sugiro que vocês façam uma filmagem, uma gravação de até 2 minutos, 3 minutos, tá bom demais. Essa gravação aqui é uma gravação instrucional. Eu vou também mandar um texto que só para vocês pensarem o conceito de leitura dramática, como é que essa leitura pode ser trabalhada também na sala de aula, já que vocês estão estudando no curso de pedagogia. Então, eu agradeço esse momento de compartilhar com vocês através desse vídeo um pouco do que é um componente curricular dentro da área maior de teatro, leitura dramática. Então, beijos e flores, Aguijê, obrigada e até a nossa próxima aula. E bom trabalho para vocês, caprichem que vocês conseguem fazer muito bem, até melhor do que eu, viu gente? Com certeza. Beijos e flores.